a sua vida de forma presencial, de forma online, você que vai poder participar desse culto, vendo a transmissão. Louvado seja Deus, Cacá, de você estar aí assumindo mais uma frente de ação. Deus tem nos chamado para novos desafios, meus irmãos. Deus tem nos chamado para andarmos sobre as águas. E isso requer de nós atitude de fé, de dedicação, de entrega. Para uma sociedade sedenta, nós precisamos apresentar a água da vida. Para uma sociedade com muita fome, nós precisamos apresentar o pão da vida. Meus irmãos, é muito mais do que uma mensagem, minhas amadas irmãs, é um desafio para algo além, que começa dentro do teu coração, que perpassa pela tua mente e que vem culminar no seio da igreja do Senhor. Deus, porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã. Muito mais do que falácias, a nossa vida é entregue no teu altar. Espírito Santo, tenha liberdade, agir em nós e através de nós. Passeia na tua igreja, Deus. Avalia cada mente e coração, ó Pai. Cuida da nossa vida, cuida de cada um de nós. Que possamos continuar sendo instrumentos do Senhor para esse tempo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu falei para alguns irmãos e torno a repetir. No domingo passado, Deus movimentou meu coração para falar sobre mundo espiritual, sobre batalha espiritual. Talvez você esteja vivendo isso nessa manhã. Talvez você conheça alguém que está vivendo isso. Talvez um ente querido seu, um parente seu. Muitos se enganam aqueles que batalha espiritual é só uma manifestação do mal no corpo de uma pessoa. A batalha espiritual pode trazer desânimo, falta de atenção, dificuldade de se concentrar nas coisas primordiais da vida. E eu percebo que Deus tem ministrado no meu coração para ministrar no coração da igreja, e você não está aqui por acaso, que nós podemos despertar, porque nós podemos em Cristo Jesus sermos novas criaturas. Nós precisamos buscar em Deus o que Ele tem separado para a nossa vida. Mas na quarta-feira eu iniciei uma série de apenas 3 mensagens, muito diretas, mensagens essas que falam sobre a estratégia do inimigo para tentar parar a igreja do Senhor. Mas eu disse que nada pode parar a igreja de Deus. E na ocasião, na quarta-feira, nós falamos da estratégia do confronto direto, da perseguição. Quantas vezes as pessoas são perseguidas no intuito de não continuar a trajetória de fé, perseguidas com sementes malignas, tentando lançar na tua mente, tentando lançar no teu coração. Então, se você esteve atento, pôde perceber dos confrontos diretos. Mas eu quero te falar que, e me permitam uma licença literária, que casualmente, depois de quarta, melhor, vou fazer o exercício contrário. Ontem teve evento aqui, eu tive um compromisso ministerial. Alguém não entrou pela porta principal da igreja hoje? Se você veio de rapel, levante a mão. Helicóptero, caminho aéreo, paraquedas. Escolham se querem enxergar os sinais. Tem um buraco entre a rua e a entrada da igreja. Mas que nesse buraco da rua e a entrada da igreja, que jorre a água viva, que atrai as pessoas para entrar aqui.
Mas isso foi depois da mensagem do confronto direto. Tão somente eu falei no domingo e repeti na quarta, está gravado, que não podemos acreditar em casualidade. Mas podemos insistir nisso. Então a mensagem está vindo, esperaremos cenas do próximo capítulo da vida real. Abra sua escritura sagrada no livro de Atos, capítulo 5, versículo de 1 até o versículo 11. Nada pode parar a igreja do Senhor, parte 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de 1 a 11. E você conhece esse texto e conhece muito bem. Se você não conhece, terá a oportunidade de conhecer. Mas um certo homem chamado, com sua esposa chamada, vendeu uma propriedade. E reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Me ajuda a fazer a leitura, porque o que eu não posso é ser direcionado, rotulado de coisas que eu pus no texto bíblico. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu o teu coração? Por que encheu o teu coração? E não é o capítulo de Chaves. Quem conhece aí do gatinho da dona da bruxa de 71, não é, é real, é contra a vida dos eleitos de Deus. Então disse: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço do campo? Guardando-o não ficava para ti, e vendida não estava em tua propriedade, em teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, terminou o seu tempo de vida ali, e um grande temor veio sobre todos o que ali estavam ouvindo. Versículo 6. E levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase, eita povo lindo, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido com o seu esposo. E disse então Pedro: dize-me, vendestes por quanto o campo? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que entraste de acordo para tentar o Espírito do Senhor? Me ajude de novo na leitura. Por que entraste de acordo para tentar? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão. Versículo 10. E logo caiu aos pés e expirou, também morreu. Entrando os moços, acharam-a morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Deus, sabemos que não é do agrado do mal que o teu povo entenda da tua palavra. Então, por isso pedimos que todo obstáculo caia por terra no nome de Jesus, e que a sua palavra chegue no nosso coração, na nossa mente, para que não venhamos a pecar contra ti. Não queremos pecar contra o Senhor. Abençoa-nos, nos dê entendimento espiritual, abra os nossos olhares de forma espiritual, o nosso ouvido para ouvir e entender o que tu tem falado ao seio da tua igreja, em nome de Jesus, amém. O relato
da história de Ananias e Safira demonstra que nem tudo eram flores na igreja primitiva. Durante muito tempo nós ouvimos que a igreja primitiva era uma igreja de bênçãos, de vitória, de crescimento, e é verdade. Tudo isso acontecia, mas eu preciso relatar para você, meu irmão, minha irmã, que a igreja primitiva não era um alvo e não é um alvo intangível, inalcançável. Eles tinham os seus problemas e conseguimos observar aqui. É a mesma leitura quando fazemos dos apóstolos, dos homens e mulheres na Escritura Sagrada. É a mesma leitura quando fazemos dos profetas. Pensamos pessoas que não erram, eles são seres humanos como você, como eu, mas o que tem de diferencial na vida deles e que deve ter na nossa vida é que não podemos, apesar de nós, deixarmos a caminhada de fé. Não podemos, apesar de nós, deixarmos Cristo agir no nosso coração. Não podemos fechar a porta do nosso coração. Meus amados irmãos, Lucas foi muito corajoso em relatar tal episódio. Tudo demonstrou que Ananias e Safira praticaram o ato daquilo considerado no direito de uma apropriação indevida, apropriação indébita, ou seja, ficaram com aquilo que não pertencia a eles. Eles trouxeram para os apóstolos parte do dinheiro resultante da venda de uma propriedade, fingindo ser esse o valor completo. Eles queriam acreditar que eram generosos e queriam que os outros acreditassem que eles eram generosos, ou seja, meus irmãos, demonstrando aquilo que de fato eles não eram. Sendo assim, eram pessoas mentirosas. Não eram obrigados a vender a propriedade, eu preciso falar isso para a igreja, mas venderam e mentiram quanto ao seu valor. A igreja primitiva tinha a primícia de que se um come carne, todos comem carne. Se um está se alimentando, todos precisam se alimentar. Não é saudável um comer um tipo de comida e outro tipo de comida, e nós devemos aprender com isso. Nós devemos entender o que Deus tem falado ao coração da igreja. Esse segundo pecado, essa segunda estratégia demoníaca, é uma estratégia do que nós classificamos aqui de forma muito direta como o desvio daquilo que pertence a Deus. A corrupção moral. Eles mentiram. O erro não foi simplesmente reter o dinheiro. O erro não é simplesmente reter a receita daquilo que pertence a Deus, mas a mentira. Mentiram para Deus, mentiram para os apóstolos, dando uma impressão falsa sobre uma contribuição. Eu acredito que nós somos especialistas, nós e BCO, de quanto é importante a sua contribuição financeira, de quantos desafios estamos vencendo periodicamente. Pedro recebeu que por trás de tudo aquilo, ele recebeu o direcionamento de Deus e identificou que eles estavam mentindo. Sim, ele recebeu a orientação divina, e nós precisamos buscar no Senhor o que Ele tem falado à sua igreja. Nós estamos num processo de oração, poderia chamar de campanha de oração, e toda vez que a gente entender que é uma artimanha do mal, por mais que a gente fique cansado, que seja uma batalha espiritual, a gente vai olhar para a pessoa em oração e falar: em nome de Jesus, vamos avançar. Não é contra uma pessoa, não é contra uma realidade institucional, são as batalhas espirituais que nós estamos enfrentados, e posso falar com amor. A gente precisa lapidar o nosso olhar espiritual. Posso falar com aquele que ajuda diretamente na instituição, no nome batista. Participo de atividades, reuniões. Nós precisamos buscar mais o mundo espiritual, as armas espirituais. Nós não podemos pensar que tudo é curiosidade, casualidade, é tudo a mesma coisa. Meus irmãos, quando o povo acorda é que a situação já está caótica. Queridos, ouça
o que a palavra de Deus tem para o teu coração. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, Ananias, para que mentisse ao Espírito Santo, e você reteu então parte da receita, você reteve aquilo que não era teu. Alguns teólogos falam que aqui é o pecado de Acã. Na conquista, na batalha, esconde aquilo que Deus não falou. E não pense só em recurso financeiro quando eu estou apregoando a palavra de Deus para você. Pense também que talvez você esteja escondendo, ou você conhece alguém que está escondendo um pecado de estimação, e nós precisamos avançar. Sim, no século 21, pregar isso é arriscar. Arriscar a entender que talvez essa mensagem não agrade algumas pessoas, e essas pessoas vão ficar chateadas e talvez não participe daqui. Mas eu quero te falar que o Espírito tem dito para mim que é o Senhor que acrescenta a igreja que é dele. Essa igreja é do Senhor. Pedro diz: porque mentiste contra o Espírito Santo? Guardando mão ficava para ti, a receita era sua, a realidade era sua. Vendendo, por que então você reteve? Porque formaste esse desígnio no teu coração, o que agora nesse momento tem sido construído no nosso coração. Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Meu querido, minha querida, toda vez que eu estou na caminhada de fé, de forma específica, no caminhar de alguma igreja que sou chamado, ou até nessa igreja que Deus me colocou para pastorear, alguém fala: olha, esse trabalho é assim, isso é assim, isso é assim. Eu fico pensando, será que a pessoa tem a convicção que isso não é contra a pessoa que ele está falando? Eu vou trazer um exemplo para ser mais claro. Há quem diga que o exemplo fica mais fácil. Santiago está trabalhando junto com Lúcia Itário no ministério de casais, e eu tenho muito receio. A gente está marcando uma reunião, então fica à vontade de fazer isso, né, Marcelo, Gustavo. E eu tenho receio de falar assim: olha, eu tenho receio de falar, isso não é assim, isso é assim. Porque assim, quando eu faço isso, eu estou me colocando no lugar de Deus. Eu tenho que ter total convicção que Deus falou que é isso. Porque senão eu estou agindo no lugar de Deus. Eu quero te falar, pior do que chutar macumba, quando dizem aí, é você ir contra a vontade de Deus. Meu querido, minha querida, precisa ter o despertar no nosso coração. É muito mais do que estar aqui, viver alguns momentos e ir embora para casa. É muito mais pensar, e é gostoso, batata frita com bife, maravilhoso. Quando falam, você vai escolher o quê? Eu quero os dois. Muito mais do que pensar nisso, é viver esse momento e aprender do que Deus tem falado ao teu coração. Nós não podemos esconder aquilo que é de Deus. E não pense que eu estou falando só de dinheiro. Deus tem falado do teu coração. Não esconda o teu coração para servir a Ele, para servir na obra dEle, porque o teu coração pertence a Deus. Meus amados irmãos, a mentira, a corrupção moral levou à morte de Ananias e Safira. Lembra que eu pedi para vocês fazerem algumas leituras juntamente comigo, entre elas 3 horas depois da sua morte? Safira vem e morre aproximadamente 3 horas. Você vai falar assim: pastor, decodifica isso para mim. Tá bom, vamos lá, professores de plantão, teólogos de plantão. O povo judeu tinha uma prática de orar em quantas horas? A hora terceira, a hora sexta, a hora nona. Quanto em quanto tempo? Como é que é? Me ajuda aí. Aí alguns falam assim, ó, pega a visão, ô glória. Em quanto tempo? A hora terceira. A hora nona. Em 3 e 3 horas. O que o Senhor Deus prepara para Safira é: não seja cúmplice do erro do teu marido. No intervalo de 3 horas você poderia me buscar, você poderia entender o que eu tenho dito à tua vida, à vida da tua família. Pessoas estão caminhando a largos passos para uma perdição, para o pecado, porque não estão buscando o que Deus tem para a vida deles. Não foi livro teológico que me deu. Se eu devo me vangloriar em alguma coisa, é que eu não devo me vangloriar de nada.
porque é na dor que Deus me faz cada vez mais me aproximar dele. Deus tem dito ao meu coração, no intervalo de 3 horas, não tinha necessidade de Safira cair no mesmo erro, porque senão Pedro não havia perguntado para ela. Meus irmãos, nós precisamos avançar. Quem é o teu amigo? Quem é a tua amiga? Não leve só para o cônjuge, seu filho na fé, parente que você precisa falar, olha, no intervalo de 3 horas. E você sabe que não são 3 horas exatas, o que eu estou falando para você é que no intervalo dessa caminhada de fé, você precisa constantemente buscar o Senhor. O intervalo do que eu devo e daquilo que eu vou fazer, busca o Senhor. O coração dessas pessoas foram corações preenchidos pelo mal, por Satanás. E nós precisamos buscar no Senhor o que Ele tem separado para a igreja, que é dele. Quando uma pessoa mente, ela está emprestando a sua boca para o diabo. Afinal de contas, o diabo é o pai da mentira. João 8:44. É sabido que os períodos de oração serviam para uma real comunhão com Deus, e não tão somente ter uma vida religiosa. Temos inúmeras lições nesse texto, mas hoje quero destacar de forma muito contundente, e já tratamos algumas, 2, de forma muito direta. Já falamos da oportunidade que temos de orar antes de tomar a decisão. Já falamos que não podemos ser cúmplices do pecado do outro. Com isso eu não estou falando que a gente não tenha que viver em amor, mas que a gente pode sim apresentar aquilo que está errado em Cristo Jesus. E agora eu quero falar que o Senhor condena o hipócrita. Deus condena a hipocrisia. A hipocrisia nada mais é do que uma pessoa demonstrar aquilo que não é. A pessoa está demonstrando o que ela não é. A ação hipócrita de Ananias e Safira foi condenada e exposta, mostrando assim, que a corrupção moral pode atrapalhar uma real comunhão com Deus. Nós precisamos avançar, meu irmão. Se existe ainda pessoas com dificuldade de entender o que é contribuição na obra de Deus, eu tenho certeza que Deus vai mostrar para você. Mas não retenha as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Não podemos ser hipócritas e nem ufanar o que é de Deus. Não podemos pegar aquilo que é de Deus. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel à obra do Senhor. Seja fiel nos dízimos e ofertas. É uma estratégia que o inimigo usa. Esse desafio, essa corrupção moral da pessoa segurar o que é de Deus. Um exemplo, você vê quantos desafios nós temos. Algumas pessoas me perguntam por que eu não fico no ministério de forma integral, apesar que eu acredito que eu me entregue de forma integral. É para que eu possa fazer como Paulo fez quando vendia tendas. Eu estou aqui, mas eu falo isso para o bem da igreja do Senhor. Muitos lobos disfarçados de ovelha estão acabando com o rebanho. Está pregando um testemunho horrível. E você vai entender no decorrer da mensagem que dízimo e oferta é muito mais sobre a sua vida do que o outro. Então eu quero te lembrar que a primeira batalha é uma batalha da afronta direta, da perseguição. A segunda é, não vou dar combustível para que a obra siga. Não vou dar combustível para que a obra prossiga. Eles foram egoístas, pensaram só neles, me refiro a Ananias e Safira. Não pensaram na coletividade. E todo egoísmo e loucura leva à solidão.
O egoísmo pode ser considerado a ação do mal. A maioria dos problemas podem ter relação com o egoísmo. Já parou para pensar nisso? A gente tem tanto pouco tempo aqui para apresentar isso para vocês, e o meu desejo, professor Rogério, sempre foi acabar a mensagem e a gente conseguisse ficar mais meia hora, mais 40 minutos para a gente conversar sobre a mensagem, porque não dá para passar tudo. Você perceba que a maioria dos problemas que você encontra é pelo egoísmo. Egoísmo daquele que não quis compartilhar da sua dor e chegou no extremo. Egoísmo daquela pessoa que guardou a sua fala e não quis falar para o outro o que está acontecendo. Cláudia uma vez me rotulou como um péssimo cliente. Eu falei, por que, Cláudia? Se eu chego e a gente namorava, entenda a mensagem, isso é uma ilustração dentro da mensagem. Não permita que a sua mente vá viajar e que você perca o que Deus tem te dado. Como é que era a abertura daqui que nós fomos, eu não sei onde que era Tivoli, alguma coisa, que eu comprei aquela blusa verde? Era Terra Encantada? Era Terra Encantada. De encantado não tinha nada, filas absurdas. Eu não sei que década era isso, mas eu fui comprar uma blusa, e aí já começa uma coisa muito estranha. Eu já cantei esse cântico aqui para vocês, esse corinho, eu era magro de dar dó. Quando eu entro, a moça fala, oi lindo, eu quero já te ilustrar aqui, que quando você for comprar alguma coisa, você é a pessoa mais linda do mundo, até você comprar e deixar seu dinheiro lá. Oi lindo, tudo bem? Tudo. Eu comprei uma blusa horrível, e a gente era namorado, e quando eu estava indo para entrar num dos brinquedos, eu me senti mal com aquela blusa, e ela falou, por que você comprou? Eu falei, porque ela me vendeu. E eu nunca mais voltei naquela loja. O que eu quero te dizer é que pessoas são egoístas, porque às vezes tem uma decepção, faz como eu fiz, está insatisfeito, e a culpa foi minha também, porque ela falou, essa blusa é linda, lindo. Eu falo, não é linda e eu não sou lindo, eu quero a outra blusa. Mas às vezes acontece isso na sua vida. Às vezes você acha que a pessoa te machucou e você leva isso durante anos. Você é uma pessoa egoísta, o teu sentimento é só teu. E às vezes tu vai falar com a pessoa, tudo bem, como é que você está? Ainda é hipócrita, olha como é que essa pessoa é hipócrita. É covarde, finge que está fazendo alguma coisa. Aí quando você vai conversar, nós vimos isso recentemente, né? O Reinaldo brincou comigo, posso compartilhar aqui? Reinaldo fez uma brincadeira comigo ali, e tudo tranquilo, aí meia-noite toca o telefone, Reinaldo, pô pastor, desculpa aí, o que você fez, meu irmão? Não deveria ter brincado contigo. Eu falei, pô, mas você não vai brincar comigo? Eu brinco com pessoas que eu amo, brinque comigo, continue brincando comigo. Que bom que você falou. Meus irmãos, nós precisamos falar, os adivinhos não entram no reino dos céus. Nós precisamos falar, nós precisamos colocar para fora aquilo que está afligindo o nosso coração, nós precisamos avançar. Queridos, não seja egoísta com os seus sentimentos, porque Deus quer que você coloque os teus sentimentos no altar que é dele, e ele vai transformar todo choro, toda lágrima em dias de festa. Deus tem chamado a igreja para uma mudança. Olha, isso é o princípio da vida de um casal. Se você acha que a sua esposa vai gostar de alguma coisa, você vai mandar 10 buquês de rosa, sabe dessa história? E no final ela fica chateada que gastou o dinheiro do táxi, isso aconteceu comigo com Cláudia, e ela chega no final, eu gastei todo o meu soldo de militar, cadê meu presente? Aquela noite foi horrível, cadê o teu presente? Eu investi tudo em flores, mas eu não gosto de receber flores. É verdade. Meus irmãos, a maioria dos problemas podem ter relação no egoísmo. Se o egoísmo pode ser considerado a ação do mal, eu quero te falar uma coisa: o amor de Deus em nossa vida é o antídoto para esse mal. Se o egoísmo se torna uma ação do mal, o amor de Deus transforma. A minha segunda lição, que eu aprendi e quero compartilhar, é a necessidade da disciplina. Isso é muito importante. Uma boa maneira de exercer a disciplina é que devemos tratar o pecado. Isso é difícil,
Isso é muito difícil. Não precisa ser de forma exposta, mas o pecado precisa ser tratado. Não podemos ser omissos, mentirosos, não podemos fingir que nada aconteceu. É preciso tratar o pecado. O pecado não é para ser cometido, mas já que ocorreu, é preciso ser tratado. O pecado é igual a uma ferida que, quando não tratada, pode infeccionar, pode levar a pessoa à morte. Assim, Ananias e Safira fingiram estar servindo a Cristo, mas na realidade estavam servindo o seu próprio eu. Corremos o mesmo risco. Será que o que fazemos é para a glória de Deus ou para satisfazer o nosso eu? E em meio às dificuldades, identificamos que é para a glória de Deus e não para satisfazer o nosso próprio eu. Corremos o mesmo risco. Será que o que fazemos é para o nosso próprio eu? Corremos o mesmo risco diariamente. Meus amados, quando retemos os recursos que competem a Deus, nós pecamos. É preciso a cada dia estar atento para não roubar o que pertence a Deus. Quero concluir, e como domingo à noite, mais um desafio. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 10, fala que os ladrões não entrarão no reino dos céus. Devemos nos atentar para não roubar o que é do Senhor. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, dizeis, em que te roubamos? Nós dizemos, nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3:8. E se você for ler Malaquias todo, e se você puder abrir Malaquias, eu quero compartilhar isso com você. Malaquias capítulo 3 em frente, e é muito mais do que uma oferta na casa de Deus. É uma edificação do seu eu em Cristo Jesus. Se você abriu Malaquias e quer compartilhar, levanta a sua mão. Malaquias 3:8, eu quero seguir em diante para você entender o que Deus tem falado ao nosso coração. O bom é que no capítulo 3 de Malaquias não para nisso. O bom é isso. E você conseguiu já abrir Malaquias capítulo 3? Não sei se a gente pode projetar Malaquias capítulo 3, que diz assim, no versículo 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois provai de mim nisto, dizei o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Meus irmãos, isso é fidelidade. E Deus protege os seus. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os vossos frutos, o fruto da vossa terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Na história, 3 são as armas utilizadas pelo diabo. A primeira, perseguição, que tratamos na quarta-feira e estou enfatizando. A segunda, a corrupção moral no
seio da igreja. E a terceira, que vamos tratar, se assim Deus permitir, no culto da noite, que é sobre a distração. E o que a distração pode ocasionar na liderança? O que pode ocasionar na igreja do Senhor? Meus irmãos, chegou a hora e nós precisamos continuar avançando. Precisamos entender o que Deus tem separado para a nossa vida. Na corrupção moral, busquemos o que Deus tem para cada um de nós. Eu não quero encerrar, talvez, com uma ilustração de dízimo e oferta. Isso é Deus trabalhando no teu coração. Quando o teu coração é convertido, o teu bolso é convertido. Mas você precisa ter um voto de fé e crer no agir de Deus. Mas eu quero falar do teu coração convertido. Eu não sei quantos nessa manhã precisam desse renovo do Senhor. Precisam buscar no Senhor, e talvez você esteja bem. O que eu encontro muito no meio cristão são pessoas que não querem machucar amigos e fingem que as coisas não estão acontecendo. Não querem machucar esposas, maridos, filhos e fingem que nada está acontecendo. Meus irmãos, nós precisamos lutar contra o pecado da imoralidade, o pecado que tenta assolar a igreja do Senhor. Queridos, preste atenção em mim. A mudança que você quer começa em você. Nunca, em nenhum momento da história, uma, duas pessoas fizeram as coisas acontecerem. Começa em nós. É a oportunidade que você tem para conversar, para trazer, para tratar, para fundamentar, para mostrar. Quem fica no escuro é o inimigo. Nós somos luz. Nós não podemos pensar que o jardim do vizinho é bonito, porque eu quero te falar uma coisa. Começa pelo jardim, depois é o carro, depois é a casa, depois é o marido, depois é a esposa, depois são os filhos. Nós temos que avançar, igreja. Dói, mas é em mim. Dói, mas começa no meu ser. Dói, mas começa em cada um de nós. No Seminário do Sul, antes da gestão do pastor Fernando Brandão, tinham dois marcos, que era o Pecadão, que era o local onde as pessoas jogavam bola, e você entende por que o nome era Pecadão, e a esquina da Maledicência. Ali as pessoas ficavam reclamando a vida toda. Fernando Brandão chegou e falou assim: nós temos que mudar. Fernando Brandão, o nosso líder de missões nacionais, nós temos que mudar a cultura de só falar mal. Nessa semana, meu irmão, qual foi o relato bom que tu falou do teu marido, da tua esposa, falando mal do teu trabalho, mas no final do mês deve cair aquele capilé, falando mal do teu filho, falando mal da tua filha, mas tu deu um abraço. Muitas vezes os filhos são um reflexo direto de quem são os pais. Meus amados, nossa boca tem que ser para bem dizer. Tiago dizia isso: o rio que corre água doce não pode correr água salgada, o rio que corre água salgada não pode correr água doce. A cada dia, não faça desse domingo mais um domingo. Vamos avançar, igreja. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero que você tome uma decisão nessa tua caminhada de fé. É avançar, é crer no Senhor, é entender que Deus tem te chamado para uma mudança que começa em você. Nós fechamos hoje o livro de Jonas, é isso? Nós estudamos Jonas, fechou hoje? E Jonas entendeu que o ministério começava nele. O ministério começa em mim. O ministério começa em você. Nós vamos avançar, e não porque somos bons. Nós vamos avançar, não porque temos alguma coisa, mas é Cristo em nós, a esperança da glória.
Não permita que o inimigo esteja te tirando da rota que é adorar a Cristo Jesus. Eu te espero em nome de Jesus no culto da noite, para que você feche essa terceira mensagem de uma série de mensagens, das estratégias do diabo para parar a igreja do Senhor, e todas elas foram derrotadas no nome de Jesus. Seremos cada vez mais uma igreja madura, crescendo, avançando. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, minha irmã? Você é a igreja de Jesus, é muito mais do que instituição, isso é um reflexo de quem somos. A igreja é um reflexo de quem somos. Vamos avançar. Não importa o que aconteça, vamos avançar. Deus, que teu povo esteja avançando, que nós estejamos avançando, que o teu Espírito, Senhor, esteja agindo na nossa vida. Usa-nos, ó Deus, capacita-nos, ó Pai, e renove a nossa força. Queremos mais de Ti, Senhor. O nosso coração aflito, contrito, que seja depositado no vosso altar, possamos entender o que Tu tens separado para a nossa vida. Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim um espírito, um caminho tortuoso e endireita a minha trajetória. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém.